No dia 16 de outubro, uma despachante da polícia de Washington recebeu uma ligação de emergência muito estranha. Uma mulher pôde ser ouvida do outro lado da linha gritando e gemendo como se ela tivesse amordaçada. What's going on there? Mas claramente em perigo. E alguns minutos depois, a despachante, que ainda estava na linha, ouvia alguns barulhos muito altos de batidas e gritarias e de repente a ligação ficou em completo silêncio. Esse é o caso da mulher que foi enterrada pelo seu ex-marido e essa história toda tem um final surpreendente, então fiquem aí. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, o canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Não se esqueçam de se inscrever, porque tem algumas pessoas que assistem os nossos vídeos todas as terças, mas não estão inscritos. Também deixo de aviso agora no começo do vídeo que o Cafezinho trata de assuntos que podem ser perturbadores para algumas pessoas, então se alguma coisa que eu mencionei agora na introdução do vídeo for um gatilho para você, eu peço que saia desse vídeo agora. O caso de hoje se passa nos Estados Unidos. Eu sei, o Cafézinho Investigativo fala de casos que aconteceram em países da Ásia, mas a família envolvida nessa história é composta por coreanos americanos. O casal An Young-suk, de 42 anos, e An Tae-kyun, de 53. Então, vamos fingir que estamos dentro do tema. Vamos chamar a mulher de Young e o homem de Che, para facilitar. E eu não encontrei muitas informações sobre o passado desse casal, além do fato de que eles tinham dois filhos, um menino de 11 anos e uma menina de 20, e que eles moravam num subúrbio de Washington, lá nos Estados Unidos. Eu não consegui descobrir se o casal já nasceu nos Estados Unidos ou se a família se mudou para os Estados Unidos lá da Coreia do Sul por causa do trabalho do Che. Segundo relatos, o Che trabalhou pelo menos uns 30 anos numa carreira militar e ele tinha que se mudar com frequência. De acordo com a Young, o marido sempre foi extremamente inteligente e trabalhou por um tempo no Serviço de Inteligência Militar dos Estados Unidos. Ou seja, ele era um homem muito estratégico e que frequentemente participava de processos decisórios importantes. Só que apesar de todo esse sucesso na sua carreira, a sua vida familiar não ia nada bem. De acordo com amigos e conhecidos da família, o Che era um homem de pavio muito curto e que muitas vezes era abusivo fisicamente e psicologicamente com a sua esposa Young. Ao ponto que a Young chegou até a fazer várias denúncias de violência doméstica contra o próprio marido e chegou até a pedir uma medida protetiva contra ele. Mas essa medida chegou a ser rescindida pelos tribunais da época, ou seja, ela foi anulada. A coisa ficou tão difícil para os dois que em 2022 a Young chegou a entrar com um pedido de divórcio, o que enfureceu o Che. A Young acabou pedindo custódia integral dos seus dois filhos, afinal de contas ela foi a pessoa que mais participou da criação dos dois, e também pediu uma certa quantia de pensão, afinal de contas também, né, o filho do casal tinha apenas 11 anos. O Che sempre teve muito sucesso na sua carreira militar, não era como se ele fosse mega rico, mas também não estava faltando dinheiro. Provavelmente ele ia conseguir pagar a pensão para os seus filhos, prover uma vida de qualidade para eles e ainda sobraria um dinheiro assim para ele se aposentar, para ele ter alguns luxos. Mas ele também era conhecido por ser extremamente murrinha. Então o que mais irritou o Che nessa história toda não foi ter o coração partido por ter que ficar separado da sua esposa, de ficar separado dos seus filhos, mas sim ter que pagar a pensão. O Che até chegou a dizer que ele preferiria matar a Young do que dar dinheiro pra ela. Mas a Young nunca levou essas ameaças a sério. Tipo, o seu ex-marido podia ser uma pessoa muito violenta e que era capaz de alguns abusos psicológicos e físicos, mas ele não chegaria ao ponto de tirar a vida da mãe dos seus filhos, não é mesmo? Esses processos de divórcio nunca são rápidos e simples. O casal An ficou junto por bastante tempo, então eles tinham vários patrimônios e bens que eles precisavam dividir, várias coisas que eles tinham que resolver na justiça. Então, no começo desse processo de divórcio, a Young deixava o Che ir visitar a sua casa pelo menos uma vez por semana, porque ele ainda tinha coisas ali dentro de casa que ele tinha que retirar, também para visitar os filhos e para lavar roupa,
porque, sei lá, o lugar onde o Che tava ficando não tinha lavadora. Então, no dia 16 de outubro de 2022, quando a Young voltou para casa com seus 2 filhos da igreja e eles todos viram a minivan do Che estacionada na garagem, eles não acharam isso tão estranho, afinal de contas ele ainda tinha acesso à casa. Mesmo assim, não era como se a Young e o Che tivessem em bons termos. Inclusive, no dia anterior, parece que os dois tiveram uma briga, como eles sempre tinham, sobre dinheiro, sobre divórcio, e o Che chegou a estrangular a Young dentro da sua própria casa. Ela mandou ele embora, mas agora, no dia seguinte, lá estava ele novamente. A Young sabia que o clima ficaria pesado, então ela deu a chave do carro para sua filha mais velha, que tinha 20 anos, e pediu para que ela levasse o menino para algum lugar, assim, para que eles não tivessem que presenciar uma discussão entre os dois. E foi isso que aconteceu. Ela mandou os filhos embora e entrou na casa. Ela entrou e quase que imediatamente os dois começaram a brigar, pelo mesmo de sempre. Mas a Young pensou assim: essa é a minha casa, eu tenho o direito de estar aqui em paz. Então ela simplesmente, em um determinado momento, decidiu ignorar o Che e subir até o seu quarto para trocar de roupa. Só que o que a Young não contava é que o Che a seguiu até o quarto e quando ela estava de costas, ele começou a atacá-la. Ele desferiu vários socos na cabeça da Young e em um determinado momento ele até jogou a Young com toda a força no chão. Lembrando que esse homem passou a sua vida toda no serviço militar, então provavelmente ele era um homem muito forte e que sabia como usar a sua força física. Depois disso, o Che fez uma coisa que a Young pensou que não seria possível, que ele nunca faria. Ele pegou uma fita adesiva daquelas isolantes que são muito difíceis de rasgar e prendeu as mãos da Young para trás, assim, nas costas dela. Também prendeu as suas pernas e colocou fita isolante na sua boca, amordaçando-a. E pela primeira vez na vida, a Young teve medo de que o seu ex-marido tornaria as suas ameaças uma realidade. Depois disso, o Che saiu do quarto por alguns minutos e essa foi a brecha que a Young encontrou para tentar se salvar. Ela sabia que depois disso não teria volta. Agora que ela estava completamente amarrada e amordaçada, provavelmente o Che tentaria matá-la. Então, apesar dela estar nessa situação, não conseguir nem se locomover, ela foi extremamente inteligente, porque ela lembrou que ela ainda estava com o seu Apple Watch, o seu relógio, né, do Apple Watch, ainda no pulso. Não sei como ela conseguiu enviar uma notificação de emergência tanto para sua filha mais velha quanto para uma amiga. Nunca usei um Apple Watch, mas aparentemente é uma função de emergência que você pode deixar pré-configurada no Apple Watch. Ela também conseguiu ligar para o número de emergência, que lá nos Estados Unidos é o 911, e o Apple Watch dela conseguiu conectar com uma despachante da polícia, que falou de sempre: 911, qual é a sua emergência? Só que a Young estava completamente amordaçada, ela não conseguia falar uma única palavra. Tudo que ela conseguiu fazer foi gritar e gemer e demonstrar que ela estava em perigo. Vou passar um trecho da ligação agora. 911, what are you reporting? Hello? What's going on there? Okay, I'm gonna get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at, if I said it? Como vocês podem ver, ela não conseguia emitir uma única palavra, mas a despachante da polícia tá acostumada com esse tipo de situação e era óbvio que se tratava de uma mulher em perigo. Então, eu não sei exatamente como funciona isso, mas ela conseguiu descobrir a localização da casa ali da família Ang, provavelmente procurando a localização de onde a chamada estava sendo feita e conseguiu enviar uma viatura da polícia até o local. Mas antes dos policiais chegarem, o Che voltou pro quarto e começou a arrastar a Young escada abaixo, puxando assim pelos pés. Ela estava completamente amarrada, então deve ter doído muito ser arrastada escada abaixo. Ele levou a Young até a garagem e durante esse tempo todo a despachante da polícia ainda estava na ligação. E em um determinado momento o Che se tocou que a Young tinha ligado para a polícia, não sei, escutou alguma voz vinda do Apple Watch e ele tirou assim o relógio com muita violência, ele estava extremamente bravo, pegou um martelo e começou a martelar ali o
Apple Watch. E esse foi o último momento que a despachante ouviu alguma coisa, ficou em completo silêncio. Agora o Che sabia que a polícia provavelmente estava a caminho da casa, ele não tinha mais nada a perder. Provavelmente ele seria preso por alguma tentativa de assassinato, ou alguma coisa assim, ou pelo menos por agressão física. Então ele decidiu colocar Young no porta-malas da sua minivan e começou a dirigir loucamente para dentro da floresta que ficava perto da cidade onde eles moravam. Os policiais chegaram na casa apenas 5 minutos depois, mas mesmo assim o casal já não estava mais lá, eles andaram a casa toda, não encontraram ninguém, mas viram vários sinais de luta, né? Tinha um cabelo da Young arrancado pelos cantos, tinha sangue pela casa, e os policiais também descobriram que haviam denúncias de violência doméstica ali naquela casa. Como eu falei antes, a Young conseguiu mandar umas notificações de emergência tanto para a filha quanto para uma amiga. Todas essas pessoas que receberam essa notificação voltaram para casa correndo porque sabiam que alguma coisa estava errada, alguma coisa estava acontecendo. Quando os filhos do casal voltou para casa, a polícia já estava lá e eles explicaram todo o histórico de agressão do seu pai com a sua mãe, eles estavam extremamente preocupados. Essa amiga da Young também entrou em contato com a polícia e disse que algum tempo antes o Che tinha admitido que ele não iria se dar mal sozinho, dando a entender que ele faria alguma coisa ruim com a Young. Isso tudo aconteceu mais ou menos às 13 horas do dia 16 de outubro, então ali mais ou menos na hora do almoço, e a polícia emitiu várias viaturas para buscar a Young e tentar prender o Che. Mas os policiais só foram encontrar a Young no dia seguinte, dia 17 de outubro. Mas estava a Young viva ou morta? Voltando para Young, que estava amordaçada e completamente trancada no porta-malas da minivan do seu ex-marido. Depois de alguns minutos dirigindo, o carro simplesmente parou e a Young lembra de ter ouvido um som que parecia muito assim de alguém cavando, aquele som clássico de uma pá sendo enterrada na terra, assim. Ela ouviu isso por alguns minutos. Depois de algum tempo, o Che abriu a porta do porta-malas e a Young sentiu uma dor aguda no peito, como se ela estivesse sendo esfaqueada. Porque foi exatamente isso que aconteceu. O Che pegou algum tipo de objeto pontiagudo que ele encontrou, não foi exatamente uma faca, pelo que eu entendi, e ele começou a dar vários golpes no peito da Young. Depois disso, o Che removeu a mordaça da Young e ele colocou algum tipo de comprimido ou remédio na sua boca e a forçou a engolir. Minutos depois, a Young foi jogada para dentro de uma cova recém-cavada com vários ferimentos e ainda drogada. Ela estava muito machucada e ela mal conseguia manter a sua consciência, mas ela sabia o que estava acontecendo ali. O seu ex-marido estava a enterrando e ela ainda estava viva. Acho que ser enterrada viva é uma das coisas mais assustadoras que podem acontecer com você. Tipo, imagina aquela sensação de não conseguir respirar e sentir a pressão da terra sobre você e não conseguir se mover. É um verdadeiro pesadelo. O negócio é que o Che não teve muito tempo para cavar essa cova, provavelmente porque ele já sabia que a polícia estava atrás dele e ele sabia que ele não tinha muito tempo. Então a cova que ele cavou ali, não era muito profunda. Então, lá de dentro, a Young conseguia escutar tudo que acontecia. Ele ouvia o Che, pisando em cima da terra, provavelmente, né, para deixar mais baixa a terra, para igualar ali a terra que ficava em cima. E ela também ouviu o Che colocando algum tipo de árvore assim, em cima da terra, assim, algum tipo de objeto grande ali em cima, talvez para marcar onde ele tinha enterrado a sua ex-mulher, porque ele já pensava que ela estava morta, né, e se ele tivesse que movê-la depois, ou voltar para esse ponto depois, ou só para fazer algum tipo de pressão ali na terra para que ela não saísse. Por sorte, o Che jogou aquela terra de qualquer jeito, muito rápido, e formou alguns bolsões de ar sem terra. Então, o local onde a Young tava, ela conseguia, respirar por meio desses bolsões de ar. E a pressão da terra que estava sobre ela também não era impossível, assim, de sobreviver, porque era uma cova muito rasa. E, gente, a Young é uma mulher extremamente forte. Tudo que ela pôde fazer para sobreviver, ela fez. De formas que eu não consigo nem entender como isso é possível, fisicamente possível. Primeiro, ela conseguiu ligar, né, para os serviços de emergência, ainda completamente amarrada pelo Apple Watch. Não sei como ela conseguiu fazer isso. E agora, ela conseguiu tirar a fita adesiva que estava presa
prendendo seus braços para trás, tirar todas as outras fitas adesivas do seu corpo, cavar para cima e sair da cova que o seu ex-marido tinha feito para ela. Isso tudo sangrando e drogada. E quando ela conseguiu colocar a cabeça para fora, ela reparou que já estava de noite, ou seja, ela ficou ali embaixo da terra por horas. Ela ficou enterrada viva por horas. Ela não sabe dizer quanto tempo foi, ela perdeu totalmente a sua noção de tempo enquanto ela estava lá. Mas considerando que ela foi enterrada mais ou menos na hora do almoço, quer dizer que ela ficou praticamente um dia inteiro ali, umas 8, 9 horas. E nesses momentos extremos de muita adrenalina, o nosso corpo reage de formas inexplicáveis. A Yan conseguiu sair da cova e ainda se arrastar por 20, 30 minutos e sair da floresta. Ela não soube nem explicar para os policiais como ela conseguiu sair da floresta, assim, ela podia facilmente, no estado que ela tava, assim, muito machucada, sem entender o que estava acontecendo, ter se perdido e morrido ali no meio da floresta. Mas não, ela conseguiu achar uma trilha, sair da floresta e encontrar a cidade. Então, por volta da 00:50 do dia 17 de outubro, a Yan conseguiu encontrar uma casa e começou a bater freneticamente pedindo ajuda. Ela contou toda a história para os moradores daquela casa, que viram que ela estava ensanguentada, extremamente assustada, então chamaram a polícia. Mais cedo naquele dia, várias viaturas foram enviadas nesses esforços de busca pela Yang. Então eles responderam ao chamado imediatamente e chegaram poucos minutos depois. Assim que o primeiro policial chegou na casa, a Yang saiu correndo na sua direção. Ele agarrou os braços do policial, desesperada, falando: por favor, me ajude, meu marido tá querendo me matar, ele ainda está por aqui na floresta, eu não sei onde ele tá, ele vai querer me matar. Segundo o policial, ela ainda tinha fita adesiva enrolado no pescoço, na parte inferior do rosto e nos tornozelos. Ela também tinha muitos hematomas nas suas pernas, braços, na sua cabeça, e as suas roupas e cabelos estavam cobertos de terra. O primeiro policial que chegou em cena também falou que ela parecia estar em estado de trauma, assim. Ela estava tão assustada que ela tinha certeza que o seu marido estava vendo ela, que ele ainda estava ali na floresta de olho nela e que ele ainda a mataria. Depois que ela se acalmou, ela pôde contar todo o histórico que ela tinha com seu ex-marido, desde as ameaças que o Che tinha feito por causa de dinheiro, até o momento em que ele a enterrou numa cova. E é por isso que a gente tem tantos detalhes desse dia, que é porque a Yan contou tudo o que aconteceu nos mínimos detalhes para os policiais. E ela ainda estava com muito medo, porque as notícias de que ela tinha retornado sã e salva começaram a se espalhar pela cidade. E o Che ainda não tinha sido capturado. Então, o maior medo dela era que agora o marido era um homem procurado pela polícia. Ele não tinha mais nada a perder. O maior medo dela é que ele retornasse e terminasse o serviço, entre aspas. Por sorte, ainda naquele dia 17 de outubro, o Che foi preso mais ou menos umas 8 horas da noite. Uma pessoa ligou para a polícia dizendo que tinha avistado um veículo estranho, porque a maioria das pessoas da cidade já sabiam do que tinha acontecido. E quando a polícia foi investigar, eles encontraram a minivan do Che estacionada em uma trilha naquela floresta onde ele tinha enterrado a Yang. E no dia seguinte, a polícia encontrou o local onde foi cavada a cova e ela era exatamente como a Yang tinha descrito. Ou seja, os policiais não tinham apenas o testemunho da Yang, mas agora eles tinham uma evidência física do que realmente aconteceu. Segundo os policiais, era um buraco de 1,80 m de altura por 90 centímetros de comprimento. E eles também descobriram pedaços de fita adesiva que eram consistentes com a fita adesiva que foi encontrada na própria Yang quando ela fugiu e fios de cabelo da Yang. Do lado da cova, os policiais também encontraram a moldura quebrada do relógio Apple Watch que a Yang estava usando naquele dia. Assim, haviam provas suficientes para provar que tudo que a Yang tinha dito era realmente verdade. Só que mesmo depois de todas essas evidências, o Che ainda alegou inocência. Ele estava sendo acusado de tentativa de homicídio, sequestro, violência doméstica e agressão por violência doméstica. E mesmo assim, ele falou que ele era inocente dessas acusações. Segundo o advogado do Che, ele provavelmente fez todas essas coisas com a sua ex-esposa porque ele estava passando por dificuldades de saúde mental relacionadas ao seu período trabalhando no serviço militar. Como se, assim, ele tivesse tão traumatizado pelo serviço militar que ele fez que
meio que ele surtou e fez tudo isso com a sua ex-esposa. A Yang não compareceu a nenhuma das audiências do julgamento que começaram no final do ano passado, 2022, porque ela está extremamente traumatizada, assim, ela não quer ver o rosto do seu ex-marido por nada. Mas o advogado de defesa dela leu uma carta que foi escrita pela Yang pedindo para o juiz não conceder fiança para o seu ex-marido enquanto o julgamento ainda estava acontecendo. Ela falou que ela temia pela sua vida todos os dias, que ele era um perigo para a sociedade e se ele fosse liberado enquanto o julgamento ainda estava acontecendo, ela acreditava com 100% de certeza que ele voltaria para tentar matá-la definitivamente. Depois dessa declaração, não foi concedida fiança ao Che e ele permanece preso enquanto o julgamento ainda está acontecendo. Assim, eu procurei várias atualizações desse caso, mais recentes agora de 2023, para ver se o julgamento já tinha se encerrado, se a gente tinha algum veredito, mas eu não encontrei nenhuma informação. A última notícia que saiu, pelo que eu vi, foi de novembro do ano passado. Então tudo indica que esse julgamento ainda está em andamento, mas eu não tenho certeza. Esse é um caso muito insano porque a vítima foi muito resiliente. Por muito pouco ela não foi morta. E a gente só sabe exatamente o que aconteceu porque ela conseguiu sobreviver para contar a história. O desfecho podia ser muito mais trágico. Se ela tivesse falecido, muita gente talvez não saberia o que aconteceu com ela. Imagina como os filhos dela se sentiriam. É claro que provavelmente a Yang está traumatizada para o resto da vida e os seus filhos realmente vão ter que passar ali por um período de terapias intensas, porque é uma situação que, quando acontece na vida de alguém, né, você nunca se recupera. Esse foi o caso da mulher que foi enterrada viva e sobreviveu para contar a história. Não se esqueçam de ver as outras playlists no canal e ver o último vídeo que foi postado, que eu literalmente não lembro qual foi, mas estará bem aqui do lado. E lembrem-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados.